Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Sinalizem aí para mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Coloquem aqui no chat. Bem-vindos ao GPS Aprovação. Coloquem no chat para saber se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir, se essa transmissão está chegando direitinho para vocês, que o objetivo é que vocês consigam hoje ter acesso a todo esse conteúdo, toda essa informação da melhor forma possível. Então, me digam aqui no chat se vocês estão conseguindo. Enquanto o pessoal vai sinalizando aqui para mim se a imagem está chegando boa, se o som está chegando ok para vocês. Deixa eu me apresentar, eu sou a Raquel Miranda, do Mamãe Concurseira, para quem ainda não me conhece. Eu vou conduzir vocês a essa jornada onde vocês vão aprender como serem aprovados em um concurso público com apenas 3 passos. Deixa eu ver aqui se está entrando. Priscila, boa noite. Laís, boa noite. Falando que tá tudo direitinho. Priscila falando que tá ok. Muito bem, gente. Obrigada pelo retorno. Sinalizem para mim qual é a profissão de vocês. Eu sei que tem muitos enfermeiros que me seguem, porque é a minha profissão, mas que tem muitas pessoas de outros cargos também. Então, eu quero saber qual é o cargo de vocês, qual é a profissão de vocês e qual é o concurso que vocês vão fazer. Me digam aí que eu estou acompanhando o tempo todo o chat e as perguntas de vocês, tá certo? Eu vou só dar uma olhada aqui para verificar se está tudo certinho para a gente começar e a gente já inicia a nossa jornada. Vivia, vamos lá, Rita, enfermeira. Bem-vinda, Rita. Viviane, professora de educação infantil. Laís, para enfermeira também, buscando residência. Muito bom, gente. Sinalizem de onde vocês são também, porque o objetivo é que o nosso conteúdo chegue para o Brasil todo. Então, vão sinalizando para mim os estados de vocês. Priscila, para auxiliar administrativo. Muito bem, Priscila. Elisângela, enfermeira e técnica de enfermagem, está chegando direitinho para ela também. Maravilha, galera. Então, acho que finalmente a gente pode começar a nossa jornada. Vamos lá? Quando eu digo para vocês que... Valdêncio, boa noite, tudo bem? Quando eu digo para vocês, gente, que a aprovação pode chegar, a gente conduzindo essa aprovação em 3 passos, eu sei que parece muito simples e muito bom para ser verdade. E quando eu digo para vocês que dá para conciliar uma vida, né? Porque a grande realidade é que a nossa vida não para porque a gente está concurseiro. Essa é a primeira coisa que a gente vai conversar. A nossa vida não para porque a gente está concurseiro. Ela continua e segue durante a nossa preparação. E vocês têm muita dificuldade de conciliar todas essas atividades de vida com uma preparação. Sinalizem para mim se é uma dificuldade de vocês conciliar 1000 coisas com a preparação e que a preparação acaba ficando em segundo plano. Se isso acontece com vocês, se é um problema que acontece com vocês. E aí, quando eu viro para vocês e falo que sim, é possível ser aprovado em concurso usando 3 passos e conciliando com as atividades da sua vida, vocês ficam, nossa, isso é muito bom para ser verdade, não é possível. Eu estou atenta aqui ao que vocês estão dizendo no chat, a gente tem um pequeno delay, então às vezes eu demoro um pouquinho para receber, mas eu estou sempre olhando aqui o que vocês estão falando. Vivi de Recife, Viviane de Recife, Rita do Rio de Janeiro, Laís, falando que tem muita dificuldade de conciliar, porque é a vida normal, né, gente? E... deixa eu ver. Elisângela falando que tem muita dificuldade também de conciliar. E aí, antes da gente começar a nossa jornada, já que eu já me apresentei, e para provar
que isso é muito possível. Eu quero que vocês conheçam algumas histórias. Eu vou começar contando a história de uma pessoa em especial, que está aí nessa foto. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ver. Assim ficou muito grande, né? Vamos fazer diferente. Assim, vamos lá. Dá uma olhada aí nessa foto. Essa foto é a da Brenda. Brenda, no último dia de estágio. Presta atenção nessa informação. Estágio. E quando eu viro para vocês e vocês falam que estágio, só estudando, então é mole você passar em um concurso público. Para, né? Aí, se você só estuda, é obrigação, então, passar em um concurso público. Preste atenção na vida da Brenda. Vamos lá. Brenda fazia estágio, terminando graduação, técnica de enfermagem em UPA, não era em nenhum lugar assim, light, tranquilo, não. Era na UPA, atendendo emergência, galera. Casada com uma filha de 1 ano. Vocês acham que Brenda tinha pouca coisa para fazer ou muita coisa para se preocupar, gente? E ainda concurseira. A história aí da Brenda, os afazeres de Brenda combinam com o que vocês fazem? De ter que trabalhar, estudar, dar conta de filho, casa. Muitas vezes eu sei que vocês trabalham em muitos lugares, às vezes 12 por 36, uma jornada, às vezes pesada de trabalho. Sinalizem aí para mim se a jornada da Brenda parece com a jornada de vocês. Me contem aí. E Brenda não acreditava que dava para ser aprovada em um concurso público. Estive com a Brenda durante algum tempo acompanhando. E Brenda conseguiu chegar lá. Mesmo fazendo estágio, mesmo terminando a graduação, mesmo técnica de enfermagem, casada com filho de 1 ano. Gente, ela conseguiu. O objetivo dela era passar para uma residência. Uma residência. Olha o que aconteceu com Brenda. Brenda não passou só para uma residência. Brenda passou para 3 residências. Ela escolheu qual era a residência que ela queria. Ela tinha um objetivo, que era uma residência. E guardem essa informação, que vocês vão precisar dessa informação ao longo dessa nossa aula. Mas ela passou para 3. Ela escolheu a melhor. E aí, aqui, a mensagem da Brenda me falando, né? Eu sabia que dava, sabia que ela ia ser aprovada. E ela muitas vezes acreditava do processo, mas ela seguiu o processo, que era muito importante. E aí ela, bem que você falou, ela passou para a ENSP, para a UERJ, para a prefeitura, ela escolheu a melhor. Ela escolheu a melhor residência do Brasil para a área dela. Eu vou interromper aqui, vou jogar aqui. Me contem aí, gente, se a história da Brenda parece com a história de alguns de vocês. Se vocês também trabalham, se vocês têm filho para cuidar, se vocês têm outras atividades, quem trabalha em mais de um lugar aí e sonha em ser servidor público, me contem aqui se a história, a quantidade de coisas para fazer é semelhante à de Brenda com a história de vocês. Enquanto o chat aí vai atualizando e vocês vão sinalizando o que da vida de Brenda parece aí com a vida de vocês, se vocês são um pouquinho Brenda também, eu vou mostrar outra história. Para o concurso do INSS. Tinha mais de 20 anos que eu não estudava, então eu não fazia ideia de como começar a estudar, nem tempo de estudo, nem nada disso. Foi aí que uma mãe concurseira me ajudou, criando para mim uma rotina em que eu tinha horários de trabalhar, horário que eu tinha para descansar, horário que eu tinha para fazer uma atividade física, horário de estudos e o dia de folga, que é o dia de lazer, dia que você curte a família, que você aproveita.
O curso para mim foi dividido em videoaula, questões, que é muito importante você fazer, e os simulados. Ah, é muita coisa? Sim, é muita coisa. Mas se você seguir essa rotina, você consegue, você dá conta. Afinal de contas, treino puxado é que torna jogo fácil. Então, eu super recomendo para vocês. O Mamãe Concurseira fez diferença para mim, vai fazer para vocês. Deixa eu ver aqui, voltei, coloquei aí o vídeo de Juliana falando como que o Mamãe Concurseira ajudou nesse processo de conciliar todas as atividades na preparação dela, que não estudava há mais de 20 anos. E uma das coisas que vocês falam, concurso público não é para mim. Tem muito tempo que eu não estudo, então eu não vou dar conta. Mas a gente pega no tranco, viu? Mais de 20 anos sem estudar, voltou a estudar aqui no Mamãe Concurseira. Elisângela aí falando que a vida da Brenda é muito parecida, trabalha em 2 escolas, com filho, esposo, casa, neto. Gente, ufa, é muita coisa, mas é possível. Vamos lá? Agora que vocês já conheceram as histórias de Brenda e Juliana, já sabem que é possível. É possível ser aprovado em um concurso público. É possível conciliar a sua jornada. Não, você não faz muita coisa. A sua rotina não te impede de ser aprovado em um concurso público. Não, de forma alguma. E eu preciso me apresentar, né, gente? Quem aqui já me seguia lá no Mamãe Concurseira, quem já me conhecia, quem está me conhecendo agora, ou passou a me seguir tem pouco tempo. Sinalizem aí para mim, de vocês que estão assistindo, se vocês já me conheciam, se não me conheciam. Então, eu vou me apresentar. Eu vou falar, gente, tá bom, dá para ser aprovado, mas quem é ela, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Simbora. Eu sou a Raquel. Então, prazer, Elisângela, tô vendo aqui que tá me conhecendo agora. Eu sou a Raquel Miranda. Eu sou professora, sou enfermeira. Já fui aprovada em mais de 20 concursos públicos. Sou mãe do João, servidora pública, coaching educacional, doutoranda. Também tenho muitas atividades e concilio essas muitas atividades em fazer a mentoria para concursos públicos com vocês, oferecer o que há de melhor voltado para a preparação de concursos públicos. Mas essa Raquel que está aí, que foi aprovada em mais de 20 concursos, não foi sempre assim. Eu não nasci aprovada em 20 concursos públicos. E eu preciso falar para vocês como que eu cheguei aqui. Eu sempre estudei em escola pública. Tem muita gente que fala, não, concurso público é para quem já estudou nas melhores escolas, em todos os lugares, a vida toda, tem uma base educacional maravilhosa. Eu sou aluna de escola pública, tive excelentes professores na rede pública, acredito no serviço público de qualidade, tanto que sou servidora e preparo os servidores para serem os melhores servidores possíveis, acredito no serviço público. Me apaixonei pelos concursos públicos muito cedo, comecei a fazer concurso público muito cedo. E desde 18 anos de idade, eu já ia sendo aprovada em alguns concursos públicos. Mas o que acontece? Eu percebi que com 18 anos de idade, basicamente a minha vida era estudar para concurso. Eu não tinha outra atividade, eu basicamente só estudava para concurso, gente. E aí, o que acontece? Quando a minha vida foi mudando e eu deixei de somente ter que estudar para concursos, eu tive a necessidade de passar em um novo concurso. Só que aí, e isso aconteceu quando meu filho chegou.
Quando meu filho chegou, eu me vi mãe solo, cansada, porque eu tinha um bebê para cuidar, com culpa, falta de disposição, uma mudança de rotina, uma tripla jornada, porque eu trabalhava fora, cuidava de um bebê, ainda tinha que dar conta dos serviços de casa. E aí eu pensei, se eu sei passar em concurso público desde os meus 18 anos, eu quero saber passar em concurso público agora, quando a vida tá um furacão. Mas eu percebi que durante todo esse tempo fazendo concursos públicos, eu consegui encontrar um ponto em comum em todas as aprovações que eu tive. Teve um momento que foi muito crucial na minha vida, que foi eu fiz a faculdade toda sendo técnica de enfermagem. E nessas minhas andanças por concursos públicos, eu fui aprovada como técnica em enfermagem em um dos melhores concursos públicos para técnica de enfermagem aqui no país, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu, aprovada na Fundação Oswaldo Cruz, terminei a minha faculdade. E tinha um salário maravilhoso. E aí eu olhei assim pro lado. Olhei para um colega de trabalho um belo dia quando eu cheguei. E esse colega era um fisioterapeuta, trabalhava como técnico de enfermagem, era um fisioterapeuta, tinha mestrado e continuava trabalhando como técnico de enfermagem lá. Por quê? Porque era um concurso público muito bom, o salário era maravilhoso, mas ele tinha medo de sair ou de ter... achava que não conseguiria passar em um outro concurso. E eu falei, não é possível. Gente, se eu passei em todos os outros concursos, eu vou passar em mais um. Só que eu vou passar para o meu cargo agora. Eu terminei a graduação, vou passar como enfermeira. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, vou queimar todas as minhas pontes, ou seja, porque se eu ficar aqui nesse meu cargo, que está muito confortável, porque o salário é ótimo, eu vou ficar acomodada. E olha a loucura que eu cometi. Eu confiava tanto nessa minha possibilidade, né, na minha vontade de passar em concursos públicos, eu confiava tanto nisso, na minha capacidade, que eu simplesmente, um belo dia, eu cheguei, fui lá e pedi exoneração. Pessoal que ainda não está acostumado com a linguagem dos concursos públicos, exoneração é quando a gente pede a demissão de um cargo público. E aí eu cheguei no RH e falei, quero pedir exoneração. E aí a moça do RH olhou para mim e falou, que legal, você está indo para qual cargo público novo? Você passou para qual concurso? Eu, não passei para concurso nenhum, só quero pedir exoneração. Ela, você vai trabalhar onde? Eu, não, ainda não sei. Eu não tinha emprego. E, tá bom, querida, vai. Ela ficou tão chocada com a minha atitude que ela me mandou pensar. Falou, vai pra casa, querida, vai pensar. Depois você volta aqui. E aí eu fui pra casa, pensei e voltei. Tomei exatamente a mesma decisão. Fui lá e exonerei. E aí eu pensei, se eu sei passar para concurso público, a hora de provar é agora. Porque nem a família entendia, né? Como é que você vai e pede examinação de um cargo público sem ter outro? Eu tinha que confiar muito nessa minha capacidade de passar no concurso público para fazer isso. E aí eu fui. Exonerei. Comecei a trabalhar numa UPA como contratado à noite e estudei. E fui seguindo o meu método. E fui aprovada, mais uma vez, em terceiro lugar, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das melhores universidades do Brasil, que é onde eu trabalho até hoje. Tudo isso porque eu confiei no processo. Tudo isso porque eu confiei que existia um passo a passo nas minhas aprovações anteriores. E aí, voltando ao momento em que me tornei mãe, eu percebi que a vida ficava mais confusa ainda. Eu percebi que
quando eu precisei passar em um novo concurso público, quando meu filho chegou, e eu me vi sozinha, tendo que cuidar dele e dar conta de trabalhar, de fazer as outras atividades, eu percebi que eu precisava confiar mais ainda naquele processo. Eu precisava confiar mais ainda no meu passo a passo. E aí eu revi, etapa por etapa daquele passo a passo. E aí, trabalhando com um bebê pequeno, mãe solo, morando sozinha com o bebê. Mais uma vez, confiando naquele processo, naquele passo a passo, a aprovação chegou. A aprovação chegou de novo. Coloquei aqui, printei para falar, olha só, a aprovação veio aqui de novo. E veio nas primeiras colocações. Depois disso, eu pensei, gente, realmente esse passo a passo funciona. Eu apliquei esse passo a passo várias vezes na minha vida e funciona. Aí eu tive a grande virada de chave, que eu precisava compartilhar isso com outras pessoas. E aí conheci a Brenda, compartilhei com ela, lancei o nome concurseiro e fui compartilhando com outras pessoas que foram conseguindo a aprovação e eu percebi, gente, isso é maravilhoso, isso precisa ser compartilhado. E é por isso que eu estou aqui hoje, falando com vocês. Finalmente, agora que vocês entendem o porquê que é tão importante vocês confiarem no processo, que esse processo é possível, é tão precioso, agora vocês vão entender o porquê. Até hoje, vocês não estavam sendo aprovados em um concurso público. Agora vocês vão ter a grande virada de chave de vocês. Vamos lá. Vocês já viram que isso tudo é possível. Vamos ao nosso conteúdo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu sei que quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem a sensação de que a gente já está entrando na corrida, ou porque a nossa base escolar não era boa, ou porque eu não domino bem tal disciplina, essa disciplina vai ser cobrada, ou porque eu tenho 1000 coisas para fazer, estou sobrecarregada e eu preciso passar naquele concurso. Eu sei que muitas vezes você tem a sensação de que você já está entrando numa corrida, perdendo. Mas dá uma olhada aqui. Coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh, down. Whoa. Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moved into third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is... Sinalizem para mim se vocês conseguiram assistir o vídeo, se vocês conseguiram entender o que se passava. Como às vezes há algum delay, eu vou explicar. Aquela corredora, ela iniciou a corrida e sofreu uma queda logo no início da corrida. E aquela corredora, ela resolveu que ela iria ganhar a corrida mesmo tendo caído. E ela se superou. Ela correu. Ela continuou correndo. Ela seguiu. E ela simplesmente venceu a corrida. Mas aí vocês podem estar se perguntando, Raquel, o que isso então tem a ver comigo? O que essa corredora tem a ver comigo? Tem muita coisa. Tem muita coisa a ver com você. Eu sei que você sente que você está entrando nessa corrida como se você já tivesse caído e os outros corredores estivessem lá firmes e fortes. Mas essa corredora, ela precisou tomar uma decisão e eu quero que vocês prestem atenção justamente nessa decisão que ela tomou.
ela precisou tomar uma decisão. E essa decisão foi: a gente pode aceitar simplesmente essa situação e ficar ali. Ela poderia cair, chamar os paramédicos, esperar os paramédicos retirarem da corrida e aceitar que ela perdeu a corrida e culpar a queda dela, ou seja, aquela desvantagem, eternamente pelo motivo dela não ter competido e ter perdido a corrida. Essa era uma opção. A segunda opção é aceitar a queda, entender o que dá para fazer depois da queda. Olha o tamanho disso, gente. É aceitar a nossa limitação, aceitar as nossas dificuldades e conseguir mudar a nossa atitude perante essas dificuldades para seguir a nossa corrida. É uma decisão. O que vocês têm feito aí na decisão de vocês? Qual tem sido a decisão de vocês na corrida da vida? Me contem aí. Vocês têm aceitado simplesmente que está muito difícil de estudar, de conciliar a vida com a preparação, ou que os concursos estão muito concorridos e simplesmente deixando eles para o segundo plano? Ou vocês têm ajustado a vida de vocês a essas dificuldades para superar essas dificuldades e serem aprovadas em um concurso público? Eu precisava perguntar isso a vocês, porque vocês vão precisar disso para saber do nosso conteúdo. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro passo, o primeiro degrau da sua jornada como concurseiro, para você virar a chave de sair de concurseiro para concursado e aceitar que você tem um processo para caminhar entre ser concurseiro e ser concursado, é aceitação. E a aceitação vem justamente desse processo. Eu vejo que muitos de vocês, e aí vocês sinalizem para mim, estudam para o concurso público como estudavam para a escola, para uma prova da escola, como estudavam para o vestibular, para o Enem. Sinalizem para mim se vocês ainda estão estudando da mesma forma, se vocês ainda estão só fazendo resumo, fazendo marca-texto, assistindo aula, escrevendo no caderno. Sinalizem para mim se vocês têm feito isso. Por que essa aceitação e essa mudança é o primeiro passo? Primeiro, eu preciso entender quais são as minhas reais condições. Eu preciso aceitar essas condições. Você não vai deixar de trabalhar, porque se você trabalhar, você não se sustenta. Seu filho existe. Então, muitos de vocês têm filhos. O seu filho existe, ele não vai deixar de existir, porque ele não vai deixar de demandar de você porque você resolveu ser concurseiro. Então, a gente precisa aceitar essas condições, gente. Aceitar as condições em que você está entrando no jogo. Tá, mas aceitar é se entregar? Não. É mudar a sua estratégia perante essas situações. O outro passo que eu vou explicar detalhadamente, já expliquei o primeiro, daqui a pouco eu vou explicar mais profundamente esse primeiro passo da aceitação e mudança. O segundo passo é 3 vezes rotina. E daqui a pouquinho eu vou explicar porque são 3 vezes rotina. Rotina ao cubo. Tá? 3 vezes rotina. Rotina. Tá? E vou explicar por que rotina é tão importante aí na vida de vocês. E o último passo, que é geralmente quando vocês não estão pecando no primeiro ou no segundo, vocês estão pecando no terceiro. Que é quando, eu estou estudando para concurso, eu tenho planejamento, eu faço lá meu cronograma, eu estudo todo dia e mesmo assim a minha aprovação não vem. A falha está ali, na estratégia de preparação, na estratégia de prova. Então, vamos lá entender o que está acontecendo? Que essa aprovação não está chegando? Aceitação e mudança vem da diferença entre insistir e persistir.
Olha só, galera. Einstein tinha uma frase muito maravilhosa que dizia que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E aí, quando vocês vão me contar, às vezes, a história de vocês nas mentorias, eu percebo uma coisa sempre em comum. Foi por isso que eu coloquei a aceitação e mudança como um pilar aí dos 3 passos. A história é sempre a mesma, é assim. Vocês vão lá, se inscrevem para o concurso. Sinalizem aí se é exatamente isso que acontece aí com vocês, hein? Copiam e colam o conteúdo programático no Word, vão ticando o que vocês já estudaram e tentam estudar esse conteúdo inteiro. Algumas vezes vocês começam a procrastinar e não dão conta do conteúdo todo, outras vezes vocês dão conta e chega da mesma forma na hora da prova, vocês não conseguem a aprovação. Sinalizem para mim se vocês estão estudando assim, copiando e colando o conteúdo programático quando sai o edital, se animando loucamente quando sai o edital, e quando chega a véspera da prova, vocês percebem que não estudaram nada. Sinalizem para mim se isso acontece. Eu estou de olho aqui no chat, enquanto eu estou falando com vocês. E aí, vamos lá. Vou continuar a história, que geralmente é a história que eu mais ouço. Aí, ok, aquele concurso não deu. Vocês não passam, não são aprovados. Aí sai um novo concurso. Aí vocês vão lá, de novo, fazem a inscrição, copiam, colam o conteúdo programático e tentam estudar exatamente da mesma maneira que vocês estudaram para o concurso que vocês não foram aprovados. Me contem se é verdade. Ou se eu tô doida. Me contem se isso não acontece aí com vocês. Aí sai o outro edital, vocês vão lá e tentam estudar exatamente da mesma forma. Galera, o primeiro passo é você aceitar. Aceitar que você reprovou. Entender o porquê você reprovou. E mudar a sua estratégia. Muitas vezes, o que vocês ficam repetindo o método que levou vocês à reprovação. Então, assim, a aprovação pode chegar? Vai chegar, mas vai chegar depois de tanto tempo. E muita gente, às vezes, acaba desistindo, porque o processo se torna um processo tão demorado, ou a sua aprovação nunca chega, ou ela demora tempo demais para chegar. Tá? E coloquem isso na sua cabeça. Vocês não são concurseiros, vocês estão. O objetivo de vocês é começarem legal, eu resolvi fazer um concurso público. Eu resolvi ser aprovado em um concurso público. Deixa eu só ajustar aqui. Eu resolvi ser aprovado.
para mim se vocês conseguem me ver, eu ouvir novamente. Retornei, vamos lá. Câmera voltou, áudio voltou, tô esperando aqui, tá sua aí, gente. No meio da live. Digam aí para mim se tá retornando. Epa, coisa boa, voltou, graças a Deus. Oremos. Então, vamos seguir. Deixa eu avisar aqui para o grupo que voltamos. Vamos lá. E aí, avisei lá o pessoal que retornamos. Deixa eu colocar aqui. De volta a nossa apresentação. Agora sim, estão vendo e ouvindo. Aí que bom. Vamos lá, galera. E aí a gente falou, recapitulando, antes da nossa queda aqui, a gente falou dos 3 passos de aceitação e mudança, 3 vezes rotina, estratégia de preparação. E expliquei que insistir é diferente de persistir. Insistir é diferente de persistir. Vivi tá falando que o áudio e o vídeo dela ainda não voltou. Sinaliza para mim quando voltar, porque às vezes tem um delayzinho, Vivi. Nem o áudio, nem o vídeo, galera. Pessoal que está com dificuldade de retornar, sai da transmissão e entra novamente. Beleza, gente. Eu vi que para alguns está normal, para outros não. Quem tiver com dificuldade na transmissão, sai e entra novamente, que aí o YouTube atualiza a transmissão para vocês, galera. Que aqui parece que deu uma normalizada. E aí, vamos lá. Como Einstein já dizia que continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente é insanidade, eu queria explicar a vocês a diferença de insistir e persistir. Insistir é eu tentar lá ficar dando murro em ponta de faca. E aí eu digo para vocês o primeiro ponto. Quem passa em concurso público não é quem insiste, é quem persiste. E persistir é diferente. Quando eu persisto, eu vou, tentei, não consegui, eu analiso o que deu errado, eu mudo de estratégia e eu continuo seguindo em prol do meu objetivo. Olha isso, galera. Olha a diferença. Quem passa no concurso público não é quem é insistente, é quem é persistente. É o quê? Quem ainda tendo dificuldades, contorna mesmo assim tais dificuldades e segue em frente, galera, tá? Então, anotem aí a grande diferença entre insistir e persistir. E a primeira característica é que quem é aprovado em um concurso público é persistente. Tá? Então, vamos seguir. Então, persistente, galera. Vamos lá. Então, altera a sua rota. O seu objetivo segue o mesmo, que é ser funcionário, ser servidor público. Mas você precisa mudar de estratégia. Se você estiver seguindo na mesma estratégia que te levou à reprovação, você tem a receita da reprovação, galera. Você não tem a receita da aprovação. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. E por
Por que eu falo de 3 vezes rotina como um segundo passo para você conseguir ser aprovado em um concurso público? O segundo passo é a questão da rotina. E aí vai falar, tá bom, eu sei que eu tenho que ter uma rotina de estudos. Não, não é sobre a rotina de estudos que eu quero falar com você. A rotina que te aprova em um concurso público é uma rotina de vida em que o seu concurso seja prioridade. Olha a diferença. A rotina que te aprova em um concurso público não é a rotina de estudos, é a rotina de vida em que o seu concurso seja a sua prioridade. Olha o poder disso. Quando eu pego e coloco a minha rotina, o meu concurso enquanto prioridade, todas aquelas coisas que eu sinalizei e falei que podem se tornar dificuldade, elas deixam de ser dificuldades. Por quê? Porque eu tenho como prioridade a minha aprovação. E por que a questão de eu ajustar a minha rotina é tão importante? Vocês já se perguntaram por que uma pessoa consegue fazer trilhares de coisas e outras com 2 coisas já ficam todas atarefadas e não conseguem dar conta? As 24 horas que a gente tem são as mesmas. O tempo é um recurso escasso. Todo mundo nasce e todo mundo tem 24 horas por dia. E por que alguém consegue fazer tanta coisa em 24 horas e eu não consigo? Qual é a diferença? O que acontece? E aí, gente? Vocês já se perguntaram? O que acontece é simplesmente questão de prioridade. As prioridades que a pessoa elegeu são diferentes do que você colocou como prioridade. E aí, ajustar a sua rotina então, é muito importante. Porque quando você passa a olhar a sua rotina por escrito e começa a escrever tudo que você faz durante o dia, por exemplo, tentem fazer esse exercício durante uma semana. Escrevam tudo que vocês andam fazendo durante o dia. Ah, eu fiz isso durante o dia, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Anotem tudo que vocês vão fazendo. E depois, olhem para o que vocês fizeram durante o dia e se perguntem se alguma coisa do que estava ali te leva próximo do seu objetivo real. Muitas vezes, a fórmula não está fechando aí. A gente precisa ter uma ação para ter uma reação. E aí, vocês querem ser aprovados em um concurso público e dentro da sua rotina, o seu concurso público não está na sua rotina. Vocês fazem tudo. Vocês fazem todas as atividades, várias coisas, menos atividades relacionadas ao objetivo de vocês, que é ser aprovado no concurso público. Tá? E uma outra coisa que acontece muito é a questão do não ter tempo. Galera, ninguém tem tempo. Essa é a grande verdade. Todo mundo tem muitas atividades. A gente preenche o nosso dia com atividades. Até se você não trabalhasse, se você não tivesse filhos, se você não tivesse nenhuma atividade, você preencheria suas 24 horas com alguma coisa. E você falaria que não teria tempo. Porque o tempo, às vezes, é a desculpa que a gente usa para dizer que o concurso não é a nossa prioridade. O tempo, às vezes, é a desculpa que a gente usa para dizer que a gente tem medo. Ah, como assim medo? Medo de ser aprovado? Eu não tenho medo de ser aprovado e ganhar mais e ter mais estabilidade. Não, mas você tem medo de tentar e não conseguir. O que eu vou falar? Poxa, se eu me dedicar durante muito tempo, se eu priorizar essas atividades para a minha vida, se eu parar a minha vida para ser aprovado em um concurso público, o que eu vou falar para mim mesmo e para os outros se eu não passar? Quem tem medo de se dedicar, de mergulhar fundo na sua preparação e não ser aprovado? Verifiquem se falta tempo mesmo ou se está faltando prioridade aí na sua rotina. Se as minhas séries de Netflix estão em dia, se eu estou ciente do que está passando na novela, algo de errado não está certo, porque o seu concurso não é a sua prioridade.
Porque tem coisas que você não vai conseguir deixar de fazer. Você precisa cuidar do seu filho, você precisa trabalhar. Você precisa fazer comida, senão você não come, né? Tem gente que precisa, que é responsável por fazer a alimentação. Tem coisas que realmente você não vai conseguir deixar de fazer. Mas será que você elegeu realmente o seu concurso enquanto prioridade ao ponto de deixar de fazer algo em prol do seu objetivo? Ou você simplesmente quer assistir a novela e ser aprovado em um concurso público? Saber de todas as questões da Fazenda e do Big Brother e ser aprovado em um concurso público? A conta não fecha, porque as 24 horas não esticam, gente. Todo mundo só tem 24 horas. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Raquel, como é que você dá conta? Você é doutoranda, dá conta do seu trabalho com relação a uma mãe concurseira, trabalha como servidora pública, é mãe de um bebê. Como é que você dá conta? Não me pergunte o que está passando na novela, porque eu não sei. Por quê? Porque não é a minha prioridade. E aí que vai acontecer a mudança de chave de vocês. Façam esse exercício. Anotem o que vocês andam fazendo ao longo da semana. Verifiquem se realmente é falta de tempo ou se é prioridade. Toda vez que vocês anotarem uma atividade, pensem se essa atividade é realmente mais importante do que qualquer outra atividade ligada ao seu concurso público. Ah, Raquel, você está falando isso, então é porque eu preciso ajustar minha vida para ter 6 horas para estudar. Não, você não precisa ter 6 horas para estudar. Mas você precisa entender que se você só tiver 1 hora para estudar, essa sua hora para estudar é priorizada para a sua preparação. Ela não vai poder ser nem no Instagram, nem da novela. Você não precisa ter um dia todo para estudar, mas o momento que você tiver para estudar, o seu concurso precisa ser sua prioridade. Outro ponto muito importante com relação à rotina, e que aparece demais, eu sei que tem muitas mulheres que me seguem, e aí esse daqui é voltado para as mulheres. Gente, se a Mulher Maravilha, ou seja, a mulher que dá conta de tudo, caramba, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, tá beneficiando a quem? Só me conta isso. Eu sei que vocês dão conta, eu sei que nós somos maravilhosas, multipotentes, né, polivalentes, mas dar conta aí de tudo está beneficiando a quem? Beneficia os seus sonhos? Tem beneficiado os seus sonhos, os seus desejos? Ou só tem beneficiado a outras pessoas sem ser você? Me contem aí quem anda dando conta de tudo e esquecendo dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades. Se não, o que acontece? A gente está em janeiro de 2023 e muita gente em 2022, no ano passado, em janeiro de 2022, colocou que ser servidor público era a sua prioridade, né? Que em 2022 você ia ser aprovado. E muita gente está aqui hoje, em janeiro de 2023, fazendo essa mesma promessa. Lembra do aceitação e mudança? Se você não aceitar que um dos pontos que a sua preparação falhou foi na sua rotina não priorizar a sua preparação, provavelmente 2024 será igual. Ser a Mulher Maravilha, ou se tiver aí algum Homem Maravilha. Gente, olha aí, ó. Quem é, gente, o super-herói aí que representaria a versão masculina aí da Mulher Maravilha? Me contem aí. Não vai fazer você ser aprovado em um concurso público. Você não dá conta de tudo. Isso não vai te beneficiar, tá? Isso é muito importante que vocês entendam, tá? E o terceiro pilar que eu falei, que era assim, se a tua rotina tá bonitinha,
seu concurso público é a sua prioridade, se tua vida está funcionando em prol do concurso público, você está estudando, onde que está falhando? Se eu estou estudando, minha rotina, meu concurso é minha prioridade, o que está acontecendo? Que mesmo assim eu não sou aprovado. O problema está no terceiro pilar, no terceiro passo, que é a estratégia de preparação. E aí, a estratégia de preparação, eu já até falei. Sinalizem para mim se algum de vocês faz alguma coisa dessas. Copia e cola o conteúdo programático e fica ticando o conteúdo programático. Alguém faz isso? Pega, copia e cola tudo que vai cair no concurso público e tenta estudar tópico por tópico do conteúdo programático. A primeira coisa, vão me contando aí no chat que eu tô atenta. Estuda com a marca-texto. Pega lá, imprime a apostila com 500 folhas e vai marcando a sua apostila lá. O que você acha importante, tudo que está marcando lá, vocês acham que está entrando lá no cérebro de vocês e que vocês não vão esquecer na hora da prova. Assiste a videoaula e fica copiando tudo que o professor fala, fica fazendo aquele caderno igual o caderno da escola. Me conta se alguma de vocês faz isso. Sinalizem aí para mim se alguém se identificou com alguma dessas estratégias aí de estudo. A outra estratégia aí que é super comum, estuda por questões, faz 500 mil questões. E aí, eu vou trazer ouro aí para vocês. Que é, Raquel, onde que está a tua bola de cristal, então? Por que você fala que não tem que estudar o conteúdo programático todo? Não tem que estudar o conteúdo programático todo, porque o conteúdo programático todo não vai cair no seu concurso. Porque você não vai saber tudo que está no conteúdo programático do seu concurso. Lembra da aceitação e mudança? Você precisa aceitar que você não vai estudar tudo. Você precisa aceitar que você não tem 6 horas por dia para estudar. E se você não tem 6 horas por dia para estudar, você vai ter que repensar o que você vai estudar. E olha o que eu vou te mostrar. Toda vez que você abrir um edital, dentro do seu edital, existe uma coisa chamada atribuições do cargo. Eu copiei e colei aqui o que seria do INSS, mas você vai lá no seu edital, vai procurar o que você encontra ali como atribuições do cargo. Vê? Olha só. Antes de ir lá no seu conteúdo programático, você vai lá em atribuições do cargo. Entrando em atribuições do cargo, você vai identificar dentro das atribuições o que está no teu conteúdo programático que bate com as atribuições do seu cargo. Primeiro ponto. Mas por que eu vou fazer isso? Porque esse concurso ele foi encomendado. Um órgão vai lá e encomenda um concurso público a uma banca. E a primeira coisa que a banca pergunta a quem está encomendando esse concurso é: tá, você quer selecionar pessoas para trabalhar na EBSER. Vou usar a EBSER como exemplo. Você quer selecionar pessoas para trabalhar na EBSER. Tá, quero. Mas qual é a característica dessas pessoas? O que você espera dessas pessoas? Me dá as atribuições do cargo. O que essa pessoa precisa saber fazer? Aí, a instituição vai lá e entrega esse documento com as atribuições do cargo. Entenderam o porquê nem todo o conteúdo programático vai ser cobrado? Porque a gente encomenda um concurso público esperando um perfil de profissional. Então, antes de começar, de simplesmente copiar e colar o seu conteúdo programático, tenta pensar no perfil da instituição que você está indo trabalhar. O que essa instituição faz? Esse concurso é para quê? Ah, vai inaugurar um hospital novo. Esse hospital vai cuidar de crianças. Ah, vai inaugurar uma instituição. Essa instituição vai ser responsável
por analisar as pessoas com relação... Vamos lá, é uma área nova do IBGE que vai cuidar do censo. Então, galera, prestem atenção em quais são as atribuições do cargo, porque olhando as atribuições do cargo, vocês conseguem pescar muitas das coisas que vão ser cobradas no concurso, tá? E tá, mas mesmo assim ficou muita coisa para estudar, Raquel. O que eu faço agora? Você precisa ter alguns critérios para priorizar. E para isso você precisa entender o que é mais difícil para você. Quais são as disciplinas que são mais difíceis? Onde que você reprovou no seu último concurso? É dali que você vai estudar mais conteúdos. O que você consegue eliminar e acertar pela lógica? É dali que você vai tirar menos conteúdo para estudar. O quão esse conteúdo é relevante? Caramba, todo concurso que eu faço cobra esse conteúdo. Esse conteúdo é muito relevante. Então, gente, vocês estão vendo que antes de definir o que você vai estudar, você tem uma série de coisas para pensar? Isso é estratégia de preparação. Por quê? Se você simplesmente copia e cola o edital, sem analisar criticamente o que está acontecendo ali, você vai perder o pouco tempo que você tem, que a maioria da realidade de vocês é que vocês têm pouquíssimo tempo para estudar um conteúdo que não vai cair. E aí, o que vai acontecer? Quando chegar a hora de você estudar o conteúdo que realmente é cobrar, você não consegue atingir a profundidade necessária para você passar em um concurso público. Tá? Então, prestem atenção nesses critérios. Esse conteúdo vale ouro, gente. Eu utilizo essa estratégia para preparar os meus mentorandos. Então, esse conteúdo vale ouro. Prestem atenção nesse detalhe. Gaste mais tempo olhando para esse edital com mais carinho, que essa sua aprovação sai. É muita coisa para falar, gente. Eu não consigo falar tanta coisa que a gente usa com relação à estratégia de preparação. Eu trouxe os tópicos principais. Olha a sua rotina. Aceita o que está dando certo e o que não está. E muda, tá? Muda o que não está dando certo. Não fica dando murro e ponta de faca, tá? E tem a estratégia de preparação. Eu sei que é muita coisa para a gente falar. E é por isso que a gente tem o GPS Alta Performance, que é um programa voltado justamente para a estratégia de preparação. Porque eu sei que muitos de vocês falaram, tá, eu sei que eu tenho que ajustar minha rotina, mas eu não sei exatamente como que eu tenho que ajustar. Eu sei que eu preciso definir a minha rotina, como vai funcionar. Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. O GPS Alta Performance, ele é um programa que ele é muito abrangente. Muitos de vocês já fizeram cursinhos preparatórios. E mesmo comprando esses cursinhos preparatórios que simplesmente copiam e colam as aulas, né? As aulas são iguais para todos os cargos, iguais para todos os concursos. Vocês não conseguem a aprovação. Não conseguem por quê? Porque não tem direcionamento, não tem estratégia ali. É simplesmente conteúdo jogado. Isso te leva a procrastinar, porque você simplesmente não estuda. E aí, galera, isso que é diferente. Quando a gente fala de GPS aprovação, a gente mergulha na rotina de vocês. Eu vou entender o seu contexto de vida, eu vou saber quanto tempo você tem para estudar, eu vou saber todas as atividades que você faz durante o dia e onde que cabe estudar aí na sua vida. Eu vou entender o que vale a pena você gastar seu tempo estudando ou não. E aí, muitas vezes, estudando sozinho, você está sobrecarregado, está perdido vendo videoaula, PDF, usando marca-texto, está cansado, está sem apoio. Muitas vezes, vocês são os únicos que confiam na aprovação de vocês, mas quando chega em casa, ninguém acredita aí no concurso público. E isso tudo faz diferença. E aí, com o GPS, vocês têm a oportunidade de mudar a vida de vocês, serem bem remunerados, estáveis, felizes, autoconfiantes. Porque a estratégia do GPS é que você, além de estudar para o seu concurso público, você aprenda a estudar para concursos públicos. Então, depois que você for aprovado no primeiro, você não precisa fazer cursinho preparatório para o segundo, porque você já sabe o caminho.
No GPS você aprende o que você tem que estudar, como você vai estudar o conteúdo, quando você vai estudar, quanto você vai estudar de cada conteúdo. Além disso, você vai entrar em contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, tá? Além disso, você tem um processo de mentoria em que eu mergulho na sua vida, faço um plano de estudos voltado para você. As aulas ficam gravadas e disponíveis por 1 ano. Então, o que você não entender, como é que eu vou gerenciar minha rotina? Fica lá. A mentoria fica 1 ano disponível para você retornar. Por isso que eu te falei, depois que você for aprovado, você já sabe o caminho das pedras, porque é simplesmente pegar e jogar para o outro concurso que você quer fazer. O que você aprende? Como estabelecer as prioridades, gerenciar a sua rotina, fazer a gestão do seu tempo, conciliar a sua rotina de filhos, para quem tem filhos, com criança pequena, como estudar com criança pequena, como fazer planejamento de estudos, como que a atividade física vai me ajudar, como é que eu vou me alimentar. No primeiro módulo, eu chamo de alicerce, porque é a base. Você vai entender o que precisa mudar na sua vida, a gente vai ajustar a sua vida para que o concurso público caber na sua vida, tá? Essa é a base, aqui a gente organiza a sua vida para a sua preparação ser possível, porque não adianta você ter o melhor curso preparatório, o melhor planejamento de estudo, se a sua rotina estiver totalmente desorganizada, tá? Na segunda etapa, que é o módulo de preparação em alta performance, a gente vai fazer a análise do edital que você quer, vai planejar os seus estudos, vai definir a hierarquia dos conteúdos, escolher as boas fontes para os conteúdos, fazer o seu ciclo de estudos. Eu vou te mostrar quais são as técnicas que você vai usar para memorizar, o que você vai usar para fazer revisão de conteúdo, como é que você vai fazer, como que você vai manter essa rotina de estudos, como que você vai saber se você chegou na alta performance. Você vai avaliar o seu desempenho, você vai utilizar as questões prova anteriores, porque não é fazendo questões aleatoriamente que você vai ser aprovado. Você vai aprender a fazer um simulado de verdade, vai aprender a fazer redação, questão discursiva, vai aprender a fazer estudar lei para concurso público, quando cobram exatamente o que a lei está dizendo, o artigo, que é muito difícil de decorar, você vai ver que é fácil de decorar, que eu vou te ensinar a estudar a lei. Aqui, você vai aprender como você vai estudar, quanto você vai estudar e quando você vai estudar, sem gastar muitas horas e com direcionamento. E no terceiro passo, que é o finalmente, a gente vai definir a sua estratégia de prova, que é o módulo hora da prova. Eu vou definir a sua estratégia de fazer prova. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer primeiro? A gente vai aprender a controlar o estresse e a ansiedade na hora da prova. A gente vai aprender a transcrever gabarito, vai aprender os macetes e dicas. Dá para você acertar a questão mesmo sem saber o conteúdo? Dá para saber. E é isso que eu te mostro no módulo hora da prova. Porque não adianta você estudar, saber todo o conteúdo se você não tiver estratégia de prova. Se você não souber controlar seu estresse e sua ansiedade, provavelmente você vai ser reprovado porque você não teve estratégia de prova. E concurso público é uma guerra, é um jogo de nervos. E para quem ainda não conhece, deixa eu achar. E para quem ainda não conhece, vou mostrar aqui a vocês como que funciona. Vem um plano de estudos personalizado com a semana que você vai estudar, as suas metas da semana definidas, com quantas horas você vai estudar, quantas questões você vai fazer, quantas horas de atividade física. Sim, você vai ter hora para fazer atividade física. Aí você vai falar, meu Deus, eu não tenho nem tempo para estudar, vou ter tempo para fazer atividade física. Pois é, vai ter sim. E eu vou mostrar que dá para fazer, tá? Uma mensagem que é com os principais pontos da sua última mentoria e os pontos que a gente precisa melhorar. E um planejamento em que tem aqui a data, a hora, o que você vai fazer, você simplesmente vai clicar e vai ser direcionado para o conteúdo que você tem que estudar. Você não vai ficar caçando qual é o conteúdo de hoje, você não vai pensar em nada, você simplesmente vai clicar e vai estudar, tá?
Aqui, aí vem a sua semana toda descrita com o que você vai fazer, quantas questões você vai fazer, que horas você vai estudar, tudo pactuado, tudo definido. Além disso, a gente tem sequência de bônus. Gente, não consigo oferecer esses bônus para muitas pessoas. Por quê? Porque esse processo requer entrega, requer que eu entre na sua vida e entenda tudo que está acontecendo, tá? Mas eu estou oferecendo para os 10 primeiros alunos mentoria individual, com plano personalizado por 1 ano, tá? Mentoria individual é eu olhar e mergulhar na sua vida por 1 ano e traçar exatamente a rota para o seu concurso público. Você simplesmente vai clicar, vai receber o seu plano e vai clicar no seu conteúdo, vai estudar. A gente vai fazer as reuniões semanais, às vezes quinzenais, para reajustar o que está acontecendo. Você não vai saber que vai ser reprovado só na hora da prova. A gente reajusta a rota antes de você ser reprovado, tá? Além disso, quem adere ao plano tem 6 simulados para o seu cargo, sessão individual de mentoria, até 2 sessões com psicóloga especializada, suporte para formular os recursos. Por quê? O concurso acaba quando termina. Quando sai lá o seu nome na classificação. Se ainda não saiu, a gente luta para o recurso, a gente vê como o recurso pode te ajudar e a gente faz junto, tá? A gente faz mentoria em grupo semanal, tem suporte via WhatsApp para dúvidas. E esse é o bônus de milhões, gente. 3 meses de aula de português. Eu percebi ao longo do tempo que português é um calcanhar de Aquiles para vocês. E aí o professor Jean Aquino, que é assim, o melhor professor de português que eu conheço, e eu fiz questão de trazer ele para o GPS Alta Performance. Vocês têm direito ao curso de 3 meses de língua portuguesa com o professor Jean Aquino. Não tem mais desculpa para não gabaritar português. Lembra que eu falei que a atividade física entrava na rotina de vocês? E para dar o pontapé inicial, vocês têm direito a 30 dias de Hitbox com a professora Michele, que é um treino com música e muito aeróbico online, ao vivo com ela, tá? Que a aula fica gravada para vocês fazerem na hora que vocês quiserem, e vocês têm direito a 30 treinos com ela, 1 mês. Então, é um pontapé inicial para a atividade física aí na vida de vocês. E aí, galera, antes de falar, eu sei que tem muitos benefícios, eu estou dando mais de R$1.000 em bônus. Antes de falar o preço, eu preciso que vocês tenham certeza que o concurso público de vocês é prioridade. E se vocês falam, eu estou muito sem dinheiro, mas se você tiver Netflix, fizer comprinha na Avon, Natura, Google Play, Shopee, McDonald's, Disney, Channel, todos esses plays da vida, será que o concurso é sua prioridade? O GPS Alta Performance, ele saía por R$1.997. Na oferta dessa semana, ele está saindo por 12 vezes de 130. Mas eu sei que quem está aqui até essa hora está muito, muito, muito focado na sua preparação. E só para você que está aqui até essa hora, não vai sair por 1.297, não vai sair por 12 vezes 130. Vai sair por 997, tá, gente? Então, para quem está aqui essa hora, eu vou dar um link exclusivo aqui no chat, tá? Um link exclusivo aqui no chat para vocês, só para quem está aqui a essa hora. Não vou dar essa possibilidade para outras pessoas. Eu preciso priorizar quem está aqui até essa hora. Eu acho justo com vocês, então darei esse descontaço. Não vai sair por 1.297, que seria o preço desse lançamento. Vai sair por 997. 12 vezes de R$100. Eu tenho certeza que você gasta mais lanchando por mês e comprando na Shopee do que com a sua preparação. Gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao GPS, Alta Performance ou qualquer coisa que eu tenha falado aqui, sinalizem para mim. E o principal
principal é garantia incondicional de 30 dias. Você vai fazer, vai comprar. Se em 30 dias você vai experimentar, vai fazer sua sessão de mentoria, vai receber o seu plano. Se em 30 dias você achar que não deu para você, você vai simplesmente ganhar o seu dinheiro de volta, tá? Só que eu confio mais no GPS Alta Performance do que isso. Então, se você aderir ao GPS Alta Performance, você vai ficar em 90 dias por mentoria. Se você não perceber, e eu acompanho vocês pelos simulados, se você não perceber que a sua performance de estudo melhorou nesses 90 dias, você terá direito a um acompanhamento mais exclusivo ainda por mais 90 dias. E se mesmo assim a sua performance não melhorar e você não for aprovado, eu devolvo seu dinheiro nos R$500. Olha o grau de entrega, gente. Olha o quanto... Lembra? Para pedir a exoneração de um cargo público, sempre saber, sem ter outro cargo e confiar no processo, a gente tem que confiar muito no processo. Eu confio tanto no processo que eu sei que se você não melhorar a sua performance, eu ainda te devolvo o seu dinheiro com os R$500, tá bom? Então é isso, galera. 0 riscos para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao GPS, sinalizem para mim, podem chamar no privado lá do WhatsApp. Eu coloquei o link aí para vocês. E eu aguardo vocês na próxima semana, na primeira sessão de mentoria de vocês, que eu tenho certeza que 2023 é o ano da aprovação de vocês, tá? Então, se você está realmente muito focado na sua aprovação, eu vou ter um prazer gigante de te conduzir até a sua vaga, tá? Grande beijo e até a próxima, tá?